para hoje, ela, para mim, ela é um divisor de águas. Cada mensagem que Deus nos traz, ela é gerada em oração e em grande expectativa. Poderia, como pastor, preparar um sermonário com muito material bíblico, fazer várias mensagens positivas, ainda que nós tenhamos todo o cuidado tocante à sequência de mensagens, mas nós temos vivido como igreja local uma submissão ao Espírito Santo. Erramos, muitas vezes, por não discernir claramente a voz do Espírito. E às vezes erramos por não obedecer à voz do Espírito. Esta igreja nasceu numa direção do Espírito Santo. Ela não foi uma divisão, ela não foi o sonho de um homem. Nosso sonho não era pastorear naquele momento, mas Deus falou claramente a respeito desta igreja local. Nestes anos temos caminhado, Deus tem honrado, tem nos abençoado, tem nos feito prosperar, temos visto os frutos esparramados. Este ano nós temos uma palavra de Deus que uma porta grande e oportuna se nos abriu. São muitos os adversários. Quando Deus dá uma palavra desta para uma igreja, Ele está dando para todo mundo. Não é uma porta que abriu para o pastor, para que o pastor pudesse progredir nacionalmente, internacionalmente. Quando Deus traz uma palavra tema para a igreja, é um tema que envolve todas as pessoas. É igual um bolo que você parte na sua casa e o filho mais velho, talvez por ser já grande, o adolescente, pega uma fatia mais grossa. Mas o bebê, ele vai participar do bolo também. Talvez um pouquinho diferente, com leitinho, para não engasgar. Mas é a mesma comida para todos. Isso tem que ser entendido como igreja, principalmente com a mensagem de hoje. Porque, via de regra, nós pensamos que a palavra é para outro. Existe até uma brincadeira no meio dos pastores, que isso não é conosco, mas existe uma brincadeira no meio dos pastores, quando alguém diz, o pastor trouxe uma mensagem dura hoje, só que quem tinha que ouvir não veio. Como se a mensagem fosse sempre para outros. Todas as mensagens são para nós. A começar do pregador. Porque se Deus fala com o pregador, a primeira pessoa é ele que é confrontado. Se ele for honesto com Deus, ele é o primeiro que vai ter que fazer o crivo da sua vida. Nós começamos o ano sonhando com novos começos. Essa porta grande e eficaz fala de recomeço de vida. Seja recomeço de um curso, seja recomeço de um trabalho novo, seja recomeço de um ministério, seja um recomeço de uma entrega de verdade para Deus, seja o recomeço de um padrão, é para todos, desde o bebê para o mais idoso. Para o Caleb, é o novo, ele nasceu. Para o Francisco, é o novo, é a escola que ele entrou, e chorou tanto no começo, e agora pede para ir, mamãe, cola, mamãe, cola. Ele quer ir, e já vai, e sem dar tchau para a mãe, porque agora ele gosta, é o tempo dele. Até há pouco tempo tinha que forçar, agora não, ele vai sozinho. Seja do bebê, seja o mais idoso, nós temos que entender que Deus vai colocando palavras para nortear o nosso futuro. Uma coisa que Deus deixou bem clara, que o novo, para existir, eu tenho que deixar o velho. Não são os marcos.
Não é para remover os marcos antigos, os fundamentos, como diz a Bíblia, mas eu tenho que me despojar e me dispor a avançar, porque Deus é dinâmico. Deus não é estático. Ouvindo um dos vídeos ontem, desses que vêm aos milhares, mas uma palavra muito boa, enviada pelo pastor Ranieri, quando um pastor dizia, acho que pastor, você não veste a mesma calça, hoje adulto, da calça que você vestia quando era adolescente. Ela não entra mais. Você não veste a mesma camisa. Porque nós temos que mudar, nós temos que crescer. E nas últimas semanas, Deus tem falado sobre dependência do Espírito Santo. A última mensagem eu queria falar de santa convocação, por causa da crise no país e por causa da crise no mundo. Mas 4:30 da manhã, Deus falou, não, não é isso. Isso já está acontecendo. Tem que falar para as pessoas entenderem e se entregarem ao Espírito, para que Ele dirija as pessoas nesse momento conturbado. Somente o Espírito Santo pode nos livrar. Nós vamos ficar na igreja? Todo mundo vai ficar. A igreja vai crescer? Como igreja, vai. Muitos vão ser salvos? Muitos, mas não todos. Porque nós somos envolvidos com tantas coisas, que nós normalmente só buscamos Deus quando nós estamos passando por um problema. Quando nós perdemos o emprego, quando nós temos uma dificuldade de saúde, quando alguém da nossa família está passando mal, vamos para a igreja, assinamos o papelzinho, pedimos oração. Uma vez eu ouvi um pastor, não sei se era pastor, alguém dizer que ele preferia trabalhar com igreja bem pobre, porque a igreja pobre só tinha Deus, e aquela igreja era fervorosa. Porque quando Deus prospera as pessoas abandonam Deus. Eu sei que isso não é a regra, mas às vezes acontece isso de fato. Enquanto nós estamos precisando, nós estamos aos pés do Senhor, chorando, buscando, mas a hora que a gente prospera, quando nós sentimos que aparentemente nós temos o controle da nossa vida, temos um recurso na caderneta de poupança, pode mudar o governo, mas eu estou garantido, eu tenho uma renda vitalícia, seja lá o que for, quando eu me sinto bem estabelecido, eu me sinto como Deus. O homem tem uma tendência de se sentir como Deus, eu não preciso mais, eu sou independente, mas de repente, tudo que você tem preparado para quem será, disse, para aquele homem, rico estou, não preciso de mais nada. Nós, no momento em que fomos alcançados por Jesus, nós passamos a não ser donos da nossa vida. Se nós o chamamos de Senhor, é mais do que Salvador. Jesus não é o nosso Salvador, Ele já nos salvou. Hoje Jesus é o nosso Senhor. O nome Adonai é Senhor. Senhor é dono, é quem manda, é quem decide. Se Jesus é o nosso Senhor, Ele vai nos projetar para aquilo que Ele quer, no propósito dEle. Isso não vai tirar a gente do nosso emprego, não vai tirar a gente da nossa escola, não vai tirar a gente da nossa cidade, porque provavelmente Ele conduziu para aquele emprego, para aquela escola, com essa finalidade. Nós é que mudamos as regras, porque nos encantamos com o mundo. A palavra de hoje é dar a luz em tempos difíceis. Eu creio que hoje vai ser um divisor de águas, porque todos esses dias depende do Espírito, ser guiado pelo Espírito, deixa o Espírito Santo dizer, você vai tomar uma decisão, fica ouvindo, porque o Espírito Santo diz, quer se vire para a direita, quer se vire para a esquerda, uma voz vai dizer, este é o caminho, andai por ele. Só que o Espírito Santo não força ninguém, ele só fala aquele que ouve. Isaías capítulo 37, de 1 a 7. Quando Deus me deu essa mensagem, esse texto, eu não sabia que a pastora Wanda, juntamente com os profetas, já estavam trabalhando profeticamente contra o espírito de Senaqueribe. Isaías 37, de 1 a 7 diz, tendo o rei Ezequias
ouvido isto, o que ele ouviu? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabissaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra ti. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Repitam comigo, por gentileza. Porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Os meus filhos chegaram à hora de nascer. Os meus filhos chegaram à hora... Mas eu não estou conseguindo gerá-los. Chegou a hora de eu gerar filhos. Chegou a hora de eu gerar filhos. Chegou a hora de eu gerar filhos. Mas eu não estou conseguindo. Pai querido, no nome de Jesus, vamos mais uma vez para que o teu Espírito Santo, que conhece cada pessoa neste auditório, que conhece cada vida, cada família, cada intenção, cada propósito, que conhece a sinceridade, o esforço, o desejo real, ajuda-nos a discernir nesta manhã um propósito maior e nos dê força em meio a toda circunstância a realizar este parto espiritual em nome de Jesus. Amém. O pano de fundo para o que nós lemos, evidentemente, é Isaías 36. Isaías 36 diz assim, conta a história que Senaqueribe invade Judá. Judá é o Israel de hoje. Rei poderosíssimo, cruel, violento, abusado, insolente, porque tinha um exército poderosíssimo, que era o exército assírio. E Isaías 36 diz o seguinte, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou, todas. O rei da Síria enviou Rabissaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Nós vamos estar lá perto, nós vamos mostrar algumas coisas naquela região. Eu amo demais esse lugar, que esse rei fez para poder segurar a água do lado de dentro do muro, porque o cerco foi terrível. Toda Judá foi tomada, faltava só capitular, só derrubar a cidade do grande rei.
Jerusalém. Rabsaque é o enviado de Senaqueribe, oficial. Ele disse a Ezequias: assim diz o sumo, o máximo, o rei da Síria: que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, ela entrará pela mão e traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizem: confiamos no Senhor nosso Deus, não é aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá, Jerusalém? E ele começa a afrontar Deus. Todo o capítulo 36, que eu poderia me detalhar aqui, e ele afronta de uma maneira grosseira. Toda Judá está tomada. E ele manda um grande exército, e manda esse oficial falar com o rei. Está falando de fora dos muros. E nos muros, o povo está escutando, como diz o texto. E alguém diz a ele: por favor, fale em aramaico. O povo não entender. Não, é para falar, para eles entenderem, porque eles vão comerem as próprias fezes e beber a própria urina. Só acompanhar o texto. É esse Deus? Os deuses não conseguiram deter meu rei. Os deuses todos sucumbiram. Quando essa notícia chega a Ezequias, ele ouve tudo aquilo e ele apela. Ele diz: este é dia de angústia, é dia de castigo, é dia de opróbrio, porque chegou a hora de dar a luz, mas não há força para os filhos nascerem. O segredo de toda essa história, que vai terminar gloriosa, gloriosa. Se há um texto bíblico que, para mim, é inesquecível, é esse texto. Quando eu estava começando meu ministério de guerra espiritual, pregando no Maranhão, na primeira igreja batista de São Luís, novo ainda, enfrentando tudo aquilo que eu estava aprendendo, que Deus tinha me colocado. E tinha 2 homens de Deus orando por mim, falando: pastor, lá fora há demônios terríveis que pretendem te destruir. E eu, com a minha fé infantil, sorrindo, nem me preocupando, como acontece até o dia de hoje. Não me achando grande, mas confiando num grande Deus. E antes de eu sair, um daqueles irmãos, que hoje nós somos muito, muito íntimos, muito amigos, ele disse: Deus mandou falar que Senaqueribe não vai tomar tua cidade. Ele não vai levantar trincheira e nem tranqueira. Ele não vai prevalecer na tua cidade. E eu voltei com esta palavra e nunca mais me esqueci, porque dali em diante eu fui compreender alguma coisa sobre batalha espiritual, sobre a luta que nós enfrentamos contra as trevas e o desejo do inferno de nos destruir todos os dias. Não é no domingo, na hora do culto, é a hora que ele menos ataca, é a hora que ele nem perde tempo, é no nosso dia a dia, mas principalmente nos nossos propósitos. Ele quer comer nossos filhos. Só isso que ele quer. Ele quer devorar a nossa geração. Ele quer devorar o nosso propósito. Se você está aonde você está, em Deus, você está com o filho. Você está com um propósito. Você não caiu ali porque você venceu um concurso ou porque você se formou, porque Deus tem planos, propósitos e práticas. Se você fez aquela engenharia, se você fez história, informática, não importa. Se você está onde Deus te colocou, se você abriu uma empresa, um negócio, seja lá qual for o negócio, se teve a bênção de Deus, é porque Deus te quer ali. Aquilo é um filho para você, aquilo é um ministério.
Senaqueribe, rei da Síria, sempre vai lutar contra o povo de Deus, porque é um principado maligno. Esse Rabsaque é o emissário de Satanás. Que confiança é essa? Que fé é essa que você te estriba? Você está morrendo, você está falindo, teu casamento está acabando, você não tem força para nada, você já era. Essa vai ser sempre a palavra. Rabsaque diz, o rei vai mandar 2.000 cavalos, vocês têm 2.000 pessoas para botar em cima desses cavalos? Vocês não têm 2.000 pessoas para colocar em cima de 2.000 cavalos? Quer enfrentar o sumo Senaqueribe? Como é o mesmo demônio que usou Tobias quando Neemias estava edificando os muros? Esse murinho que vocês estão levantando aí, as raposinhas vão derrubar. Vocês acham que esse murinho aí que vocês estão levantando, o que vocês estão pensando? As raposinhas vão derrubar. Esse povinho aí, é com esse povinho que você pensa que vai fazer igreja? É com esse povinho, é com esse recurso que você pensa que vai conquistar? É com o que você tem? Sempre vai ser a palavra do diabo contra o povo de Deus. Aceitar ou não, vai depender de cada um. Não confieis no Senhor, fazei paz e aliança comigo. Vinde. Está dentro do texto, é só você acompanhar. Se você quiser fazer um estudo profundo, eu recomendo, porque é magnífico. Isaías 36, 2 Crônicas 32, e os próprios textos vão jogando para os textos, porque essa história é magnífica. O diabo sempre vai nos chamar para um acordo de paz. Não precisa ser tão extremista assim. Isso é coisa do teu pastor. Teu pastor é fanático. Ele é fundamentalista. Deus é amor. Seja tolerante. Ele vai usar palavras da Bíblia contra a Bíblia. Quando o diabo usa a palavra de Deus contra a palavra de Deus, aquela palavra do diabo passa a ser palavra do diabo. O próprio diabo pega a palavra e fala para Jesus na tentação: está em jejum, está com fome? Olha essas pedras magníficas, transforma. Se tu és o Filho de Deus, transforma em pães. Pula daqui do prédio, pula do templo. A palavra diz que darás ordens aos anjos a teu respeito e eles vão te proteger. Não é a palavra que diz? Pula! Quanto maiores forem as promessas, maiores serão as provas. Quando lançamos no início do ano, tem uma porta grande e maravilhosa. Todos nós queremos entrar por uma porta grande e maravilhosa, sem obstáculo de preferência. Mas quanto maior a porta, maiores são os adversários. Porque a Bíblia fala, e muitos são os adversários. Poderia gastar um tempo falando sobre Abraão, falei hoje aqui pela manhã, sobre a experiência de Abraão, da entrega do filho. A gente lê, parece que é simples. Abraão foi lá, meu filho, vou lá que vou te matar, Deus pediu você, vou te matar. Mas tem que pegar todo o contexto. Um tempo que não tinha revelação. Abraão sonhou, Deus falou com Abraão por sonho. Se escutasse aquela voz, como aparece no filme, Abraão, ainda Deus é assombração. Então a pessoa escolheria lá quem está falando com ele. Deus arrepiou, deu paz. Mas não é assim, é um sonho. Sai da tua terra, larga tudo. E a família? Como é que você vai largar? Deus vai dar uma terra, mas a gente já tem terra. Mas Deus mandou largar tudo. Eu trabalhei até agora para ter tudo isso. Esse Deus que você disse que ouviu, é assim que funciona. Por isso que nós precisamos ter uma família firmada na palavra. Porque quando Deus fala com o marido, tem que ter a concordância com a mulher. Louva a Deus pela vida da pastora Wanda, pela comunhão dela com Deus, porque as maiores loucuras aos olhos humanos que eu tive que tomar, ela veio junto.
entrega essa casa, ela vai ser o calcanhar de Aquiles, eu fico sem casa, com 5 filhos. Ela nunca falou, aonde nós vamos morar, Fran? Não, vamos entregar, vamos sair daqui. Ela nunca perguntou, o que a gente vai comer depois? Não, Deus falou, vamos sair. Tem sido assim até hoje. São decisões que a própria família, você é doido, a família dela se levantou contra mim, a minha família se levantou contra mim. Quando surgiu esse chamado de missões, que nós queríamos ir para missões com 5 filhos, foi uma guerra. Só a igreja que se sentiu empolgada, porque a igreja estava na febre de missões. Mas a nossa família, vocês são loucos, enfiar 5 filhos no meio do mato, dentro de uma África, vocês são desequilibrados, você é doido. Francisco, você é doido. Quando nós obedecemos Deus, o próprio problema é dentro de casa, não é de ímpio. Eu disse aos irmãos, eu tenho que ser sensato, não é com ímpio. Com ímpio é fácil ser sensato. Eu tenho que ser sóbrio, é com crente. Com o que se diz crente. Porque o ímpio, ele vai me chamar para beber, eu vou falar, não vou. Ele vai me chamar para adultério, eu vou dizer, não vou. Ele vai me chamar para um monte de coisa, eu vou, não vou. Deter o ímpio, eu não preciso de sobriedade. Sobriedade é discernir as feridas, as doenças dentro dos crentes. Porque todos somos doentes. A igreja é um instrumento de cura, de restauração. E muitos não aceitam a cura e a restauração, continuam doentes. Tem mágoa, tem inveja, tem fofoca, critica o outro, disputa. É uma guerra dentro da igreja. Essa é a realidade. Por que temos que ter cultos de libertação? Por que temos que ter culto de cura? Porque nós somos salvos, mas ainda estamos em processo de restauração. Não somos perfeitos. Somos salvos pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, e porque Ele nos escolheu, mas nós somos problemáticos. A igreja é para afiar rosto com rosto, a pessoa foge da igreja, ele vai permanecer com a doença. Estava dizendo, meu médico urologista, falando que não se detecta câncer, nem de mama, nem de próstata, com antecedência. Não existe. Por isso que tem que ter o exame periódico para deter logo que começa, porque tem cura. E ambos não dói. Quando a pessoa percebe dor, já não tem mais jeito. O que acontece na vida espiritual é assim. A pessoa não sente dor com o ódio, com a falta de perdão, com as encrencas, com as disputas, com as invejas. Quando ele perceber, ele já morreu espiritualmente. Então precisamos da igreja ter libertação, termos encontros, termos momentos de estarmos juntos, porque mesmo machucando, a gente chorando, mas nós vamos sendo curados pelo Espírito Santo. Ou você acha que a história desses homens aqui foi diferente? A história de Abraão foi diferente? Isaac foi diferente a história? Jacó, olha a história de Jacó, Moisés, Gideão. Gideão vivia oprimido, debaixo lá, os inimigos catavam a colheita. E o anjo veio falar com Gideão. Gideão, você vai resolver isso. Eu. A minha tribo é a menor, minha família é a menor, e eu sou o menor. Vai nesta força. Você foi escolhido. Do seu vizinho, você foi escolhido. Mas não é porque você é forte, não, é porque Deus é bom. Olha com sinceridade para você foi escolhido para quê? Eu costumo dizer que eu fui convidado para um grande seminário de missões, e alguém perguntou, você vai pregar? Eu falei, naquele seminário, se me chamassem para fazer oração silenciosa, eu já estava feliz pela dimensão daquele seminário. Assim é com Deus. O que nós somos? O que nós somos? Gideão, o que você quer? Quero fazer prova. Faça. Essa noite vai ter que fazer o sereno molhar tudo e deixar minha lãzinha sequinha. Tá bom. Outro dia, chão molhado, é lã seca. Senhor, me desculpa, eu quero diferente agora, porque eu estou... Seca tudo e deixa a lã encharcar. Eu podia...
Senhor está nos chamando para uma batalha. Nós vamos libertar nosso povo. Vem os homens. 32 mil se apresentam. Gideão, para que 32 mil? Eles vão achar que eles resolveram. Manda embora os covardes. Foram embora de cara 22 mil covardes. Sobraram 10 mil homens. Gideão olhou e Deus falou, 10 mil. Muita gente. Manda beber água. A hora que você olhar para cada um, você vai ver quem é o homem preparado. 9.700 pessoas. Não sei se a gente vai passar ali por esse lugar. Ali dá para ver por que as pessoas enfiaram a cabeça na água, porque vem de longe. Não sei se essa caravana passa lá. Mas 9.700 enfiou a cabeça na água. 300 ligou assim com a mão. Quem enfia a cabeça na água não pode ser soldado. Não pode deixar as costas desprevenidas. 300 tomaram assim. Deus falou, manda embora os 9.700, só precisa dos 300. E com aqueles 300 homens, Deus destruiu todo o exército inimigo. Porque Deus é Yahvé Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Mas Gideão teve medo. Questionou. Dá mais uma prova. E Deus é misericordioso. Abraão, vai, Gideão. Gideão desceu perto do arraial do exército inimigo. E eles estavam discutindo lá, isso era um sonho profético, os inimigos. Olha, essa noite eu sonhei que descia um pão cevado morro abaixo e derrubava todas as nossas barracas. Um sonhou e o outro interpretou. Isso é a espada de Gideão. Deus está conosco. Às vezes a gente faz essa prova. Porque o que Deus coloca na nossa mão é tão grande, é tão desafiador, que nós precisamos de prova. Elias e os profetas de Baal. Orou 3 anos e meio para chover. Orou 3 anos, orou para não chover, e não choveu por 3 anos e meio. Depois orou para chover, e choveu. Prova. Quando ele termina a grande prova, ele falou, Senhor, eu quero morrer. Eu não aguento mais, eu quero morrer. Só sobrou eu de consagrado. Querendo me matar. Não, Elias, tem 7 mil que não dobraram os joelhos. Hoje gastei um tempo também falando sobre o Filho do Homem. Parece fácil, Jesus morreu, é Deus? Não, não é Deus não, ele morreu homem. Além da dor, da morte da cruz, que é a morte mais horrível, por causa do que acontece com o calor, com a água enchendo os pulmões, a hora que sobe para respirar, rasga a carne, os mosquitos, a coroa de espinho, mas pior, toda a nossa sujeira em cima dele e o Pai virando o rosto. Quando ele fala, Pai, por que me abandonaste? Não é por causa da morte na cruz, é por causa da sujeirada, que ele recebe o pecado de todos nós. E se eu falar de Paulo, poderia elencar só sofrimento por causa do resultado. Paulo diz, eu prossigo para o alvo pelo prêmio. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás, mas eu vou dar luz. E se tiver que dar luz de novo, eu vou dar luz de novo. Meus filhos, eu sofri dor de partos por vocês, até que Cristo fosse gerado em vós. Vou sofrer de novo. João, ancião e tantos outros. Primeira coisa, os filhos são os propósitos do eterno para as nossas vidas. Digo, os filhos, meus filhos, são planos de Deus para a minha vida. Seja os filhos biológicos, seja a minha empresa, seja o meu negócio, seja o meu trabalho, seja o que for, se eu sou do Senhor, aquilo que a minha mão vai gerenciar é um ministério. Ah, mas eu tenho que evangelizar. Não, não saia do teu emprego, você vai evangelizar, porque o Senhor vai te colocar no lugar certo. Eu vou sair daquela faculdade lá, porque só tem incrédulo. Não saia, foi o Senhor que te colocou naquele curso. Eu vou sair daquela empresa, pessoal, é tudo gozador. Não saia. Se foi Deus que arrumou aquele emprego,
permaneça. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que foram chamados de Deus de acordo com o seu propósito. Tudo contribui juntamente, together. Se você fez em oração, se você entrou nas águas do Espírito, elas te levarão para o centro da vontade de Deus. Às vezes nós pensamos que para servir tem que sair do trabalho e ir para a igreja da tempo integral. Eu tenho que largar tudo e ir para a igreja. Eu tenho que largar tudo. Isto é a última coisa que se faz. Porque se você é um líder de igreja, você é um líder para treinar um povo, e o teu raio de ação é ínfimo. É ínfimo. O meu raio de ação é ínfimo no raio de ação que você opera. Eu nunca chegarei às pessoas do teu raio de operação. Nunca. Eu nunca chegarei no teu âmbito de ministério. Posso atingir por causa do enviar apostólico ou profético, pelo fato de treinar líderes, mas nada supera as testemunhas. O povo que sai como uma tomada, como uma guerrilha, como um exército que vai tomando tudo. O comandante só vai dando ordem. Reme, pá, pá, pá. Reme, pá, pá. Reme, pá, pá. Mas quem está fazendo funcionar são os remadores. Os comandantes fazem a estratégia. Temos que atingir aquele alvo. Companhia, 10ª companhia, vai por aqui. A infantaria chega primeiro. A artilharia vem por cima, por baixo. A naval cerca depois para não fugir. A aérea vai jogando bomba. Esse é o trabalho dos comandantes, mas são os soldados que avançam e tomam os territórios. Isaías 8, 18. Foi o tema do nosso congresso em 2008. Nunca vou esquecer. Unforgettable. Isaías 8, 18. Eis-me aqui, me lembro da placa ali no fundo, tínhamos aqui o salão ali do lado lotado de filhos ministeriais. Foi lindo, lindo. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Você tem que dizer isso. Eis-me aqui, com os filhos que Adonai me deu. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não é eu sou membro de igreja. Eu vou, olha, prometo que eu vou na reunião de homens terça-feira. Não é só isso. É apresentar com filhos, a não ser que todos forem abortados ou nós todos sejamos estéreis espirituais. Essa palavra é profética a respeito de Jesus. Sabe quem vai nos anteceder na glória? Essa palavra aqui é na entrada na glória. Porque esse foi o propósito da vinda dele. Quando nós entrarmos no céu, aquela barulheira, aquela alegria, nossa igreja particularmente cantando bênção e honra, ele vai dizer, eis aqui, com os filhos que me deste, como sinais e símbolos para a casa de Israel. Podemos aplaudir. Isaac é um filho da promessa. Isaac fala de uma geração bendita. Foi provado. Ele representa Yeshua. Moisés, libertador de um povo. Ele foi provado. Moisés não precisava nem ter sofrido. Moisés não precisava nem ter sofrido. Só ter mudado o status quo de Moisés. Ele, príncipe, até os 40 anos, com toda a glória do Egito, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, porque todas as coisas contribuem, Deus preservou Moisés, para que ele aprendesse tudo como se governa, para que ele não tivesse uma mente de escravo, para que ele não tivesse a cabeça para baixo, para que ele levantasse a cabeça, para que ele soubesse liderar, que ele conhecesse as ciências. Quando ele está preparado, quando ele está formado,
Deus falou, agora você vai ser usado. Desce daí. Humilhar-te. Humilhar-te. Lembrou da aula? Você é o príncipe do Egito. Mas não é desse Egito. Você é o príncipe desses esfarrapados aí. Você é o príncipe desses maltratados, desses maltrapilhos, desses mal cheirosos, provavelmente, né? Trabalhando o dia inteiro, suado, pisando barro. Esse é o teu povo. Mas eles não me querem. Eles não me querem. Mas é assim mesmo. Eles não me aceitam. Eles são os primeiros que não me querem. Pois é, eu te escolhi para ser o chefe deles. E lute por eles agora. E lute por eles. Ou você quer que eu os mate? Quer que eu os mate? Eu mato todos agora. Quer que eu mato todos? Esse povo aqui quer que eu mato todos? Não, senhor. Não mato. Se for para matá-los, tira meu nome do livro da vida. Eu que decido que nome que eu tiro do livro da vida. Esses filhos eu estou dando para você. Todos encrenqueiros, todos briguentos, todos resmungões. A escadinha dela assim, me corrigindo em português. Essa foi a prova de Moisés. Gideão, Elias, Deus mandou ele trazer juízo. Todo mundo que é o ministério do ex-presidente, paz e amor. É o ministério mais doce para a igreja, paz e amor. O Senhor é amor, o Senhor é paz. Isso aí todo mundo quer. Abobrinha, blá, 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 blá. Mas a palavra da igreja é a palavra profética. Assim diz o Senhor. Se não se consertares, certamente morrerás. A voz da igreja é voz profética, não é mais ou menos. Meu irmão, você acha que isso é pecado? É. Você faz o que você quiser, mas está errado. E você não pode tomar parâmetro com outro irmão. Estava numa reunião muito importante, fora do país. Naquela cultura se bebe vinho. Eu estava chegando, queria ser aceito. De repente eu vi vinhos. Alguém trouxe uma taça. Obrigado. Vinho. Obrigado. E aquilo irritou. De repente a pessoa veio, pegou uma garrafa nova, colocou. Vinho! Eu falei, eu não bebo. Respeito. Obrigado. Com licença. Eu não estava no meio de incrédulos. Eu estava no meio de crentes. Não cabe a mim julgar ninguém. Cabe a mim saber me posicionar diante do meu Pai. Porque não tem mais ou menos. É sim, sim, não. Porque a hora que você se vender, vendido está. A hora que você se aliançar, o diabo não vai perder a chance. Porque ele só fala isso. Se alinha-me. Se una-me. Faça aliança. Filho, que missão? Salvar todo aquele sonho de Deus. Deus sonhou ter uma família. Deus sonhou ter um povo dele. Deus sonhou ter alguém para ele conversar de igual para igual. Deus não queria bichinho, ainda que os bichinhos sejam bonitinhos. Bruninho, os cachorrinhos, os gatinhos, os tubarõezinhos, rinocerontes, tudo bonitinho. Deus fez isso para embelezar o mundo, mas ele quer gente, ele quer falar, ele quer pessoas voluntárias. Só que o inimigo jogou o veneno. E o filho veio buscar o povo para o pai. Por isso que o filho vai dizer, aqui estão os filhos que me descem. Como sinal e símbolo, como sinal e maravilha. Aqui estão os filhos. Esses são os filhos que eu estou trazendo. Você busca meu filho? Busco. Mas tem um preço. Tem uma árvore que você vai ser pendurado. Tem uma árvore que você vai ser rasgado. E aquele barro que nós formamos gente, daquele barro, aquele barro gente, vai te matar, vai te desprezar, vai te humilhar. Os apóstolos e os mártires. O teu filho é o que Deus tem. O teu filho é o ministério dessa igreja.
Essa igreja tem um filho, precisa ter um filho. Nós precisamos ter filho. A somatória de cada um de nós forma o filho da igreja. Não é simplesmente uma congregação ou mais uma igreja filha. É o resultado dos dons que são conferidos a nós. Nós somos pessoas dotadas de dons espirituais. Há dons diferentes, há dons específicos. Eu tenho que tirar da cabeça definitivamente que eu não sou membro de igreja. Eu tenho que tirar da cabeça essa mentalidade romana. Eu sou membro da igreja, eu sou membro. Não, eu sou um participante, eu sou um ser vivo, eu sou ativo. A minha parte é importante na igreja. Pode ser aparentemente pequena para você. Ah, mas eu só cuido de crianças. Você cuida de diamantes. Você cuida do futuro. Ah, eu sou só um segurança na porta. Você cuida de vida. Você é alguém que salva. Ah, eu só canto, eu sou um cantor. Você se junta com anjos. Você é adorador. Você ensina a igreja a adorar. Ah, mas eu vou varrer, ninguém vai perceber. Você torna limpo, santo o lugar, porque Deus não vê em sujeira. Quando Deus separou o seu povo e mandou que cada um tivesse uma pazinha, e eles fizessem as suas necessidades fisiológicas longe do arraial, cavasse a areia e cobrisse com terra. Foi ali que os gatos aprenderam. Mas a necessidade fisiológica não é necessária? Mas não na presença de Deus. Não na presença de Deus. Eu não leio Bíblia no banheiro. Leio Bíblia, eu fico ouvindo em inglês para minha mente habituar. Mas se eu vou ao sanitário, eu desligo. Posso até ouvir podcast, posso ouvir até outros estudos. Mas a palavra de Deus tem um lugar de eu ouvir. Tem um lugar de eu ler. Porque Deus não se manifesta onde tem sujeira, onde tem imundícia. E o que sai de nós é excremento. O que presta, produz a vida no meu corpo, nas minhas células. O que não presta, Deus não quer nem ver. Deus não quer nem ver. Então, se você é apenas alguém que limpa, você está santificando o lugar. Você canta, você está santificando o lugar. Você é um diácono, você é um zeloso, você é um ancião, você é um pastor, você é um cuidador de rebanho. Não existe trabalho pequeno para Deus. Existem ministérios, facetas, lugares diferentes. E às vezes o lugar pior é o lugar que Deus quer que você esteja. Dar à luz é trazer o que foi gerado. Você passa 9 meses gerando. Antigamente, eu vim para São Paulo aqui 1 ano, mas diz a pastora que eu tenho algumas coisas do norte ainda. Tudo bem. Mas as mulheres do norte diziam assim, ela descansou. Nasceu neném, eu era menino, não entendia por que descansou. Ela shabateou, né? Ela entrou no shabat quando dá a luz. Aí depois, com a pastora, eu não aprendi isso, porque, pela graça de Deus, só 2 filhos foram um pouquinho mais difíceis, mas eram fáceis. O grandão ainda via a parteira trazer os neném dentro de uma bolsa. Meu Deus, não está sufocado o neném ali, porque eu acreditei em cegonha até grandão. Hoje, a Caleb está dando risada ali. Você acreditava nisso? Olha lá, rindo ali. Mas no meu tempo, uma garotão ainda era inocente, graças a Deus. Mas dar à luz é um milagre. Dar à luz é algo perigosíssimo. Dar à luz é o momento mais sublime. Dar à luz é trazer vida a uma existência. Isaías 37, é por isso que Ezequias está falando isso. O verso 3. Chegada a hora dos filhos nascerem, não há força para dar à luz. Dar à luz é gerar. Gerar é profético. Dar à luz é executar. Executar é apostólico. 1 Reis 18:42. Primeiro livro dos Reis, 18:42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu
o rosto entre os joelhos. E Tiago 5, 17 e 18 vai dizer que Elias era homem igual a nós, ele orou para não chover, parou de chover, e ele orou para chover, voltou a chover. O que tem a ver Elias com a cabeça no meio das pernas e com a palavra de interpretação de Tiago? Elias é mãe, Elias é profeta. Estava assistindo com a pastora Cristiane, que esses dias lá, vendo os filmes da Bíblia, vendo as mulheres hebreias dar à luz, e muito interessado nisso, foi o que mais me chamou a atenção, já sobre isso, sobre a dificuldade. Não era hoje, com toda a facilidade, era diferente, tinha que ter um grupo especial, era difícil, não era uma parteira, era a parteira-chefe, mas tinha um grupo que ajudava a empurrar, e elas ficavam na cama, mas depois elas tinham que saltar para fora, e ali no filme não mostra, mas o registro histórico diz, a mulher ia baixando, até botar a cabeça no meio das pernas, fazer força, até a criança nascer, porque senão poderia morrer a criança e a mulher. Depois que o filho é gerado, se não nascer, ele morre, e provavelmente a mãe morre junto. Foram 2 filmes que me deixou ver bastante. O outro filme que eu amei demais, Diná. Lembrei muito de você, viu, Diná? Como é que você está? Está por aí. Muito, por causa do grupo de parteiras. A dificuldade, como era seríssimo. E como naquele tempo, hoje. Porque luz é algo muito sério. Se dar a luz é trazer uma vida à terra. Dar à luz um filho de Deus é aumentar o povo de Deus. É aumentar o exército de Deus. É por isso que Deus é geracional. É por isso que eu falo que Deus não está impressionado com Francisco Nicolau. Ele está impressionado com os netos. Porque se o diabo pegar, e não pega em nome de Jesus, os meus netos, ele corta a minha geração de Deus. Ele corta a minha geração bendita. Então, o meu negócio, a minha farmácia, a minha loja, a minha fábrica, o meu trabalho é um filho. Não são só os filhos biológicos. É algo que Deus tem para ele. É através desse meu filho que Deus vai operar, atingir pessoas. Você gera e o diabo quer abortar. Por que ele quer abortar? Porque termina com você e acaba a tua influência. Gerar é o profético, executar é o apostólico, conquistas. Por isso que há provas e guerras, provas e guerras, provas e guerras. A realidade é João 10:10. João 10:10 é simples. João 10:10 está a chave. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Por que os filhos são chamados de bênçãos? O homem que teme a Deus vai ter filho, vai ver o filho do filho. Salmo 127, Salmo 128. Por quê? Porque filho é bênção. É a geração seguinte. Agora, o homem abençoado, ele não vai ver só filho. Ele vai ver o filho, vai ver a mulher do lado. Amém? Aleluia. Vai ver a mulher, vai ver o filho e vai ver os netos do Senhor. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Roubar os sonhos de Deus. Matar o destino profético da pessoa. E a pessoa vira zumbi. Fica viva, mas morta. Eu falo com a pastora, eu sinto saudade de pessoas que eu tinha aqui na igreja, férteis espiritualmente. Nunca andava sozinho, sempre trazendo filhos. Estão estéreis, morreram, mas já que nós estamos em tempo de recomeço, Deus pode mudar essa história. Deus pode, agora, a estéril se tornar mãe de filhos. Quem crê,
Aplauda o Senhor. Primeira Coríntios 16, 9 é o nosso tema, é o mote para 2018. Há uma porta grande e oportuna. Há uma porta grande e eficaz, mas muitos são os adversários. Isaías 37, 3 a 7 diz assim: eu quero profetizar nesta manhã a cada um de vocês, a cada um de nós. Isaías 37, não é esse texto, não. Não é esse texto. É Isaías 66. Preparei essa mensagem com tanto fogo no meu coração, porque eu vi a igreja. Falei, Deus, depois de Pentecostes, agora, o que o Senhor espera? Filhos. E se eles não vierem? É porque foram abortados. É porque as pessoas estão estéreis. Mas é o Espírito Santo que fecunda. Se as pessoas derem o útero espiritual ao Espírito Santo, ele fecunda. Mas se cada um quiser cuidar da sua vidinha, vai continuar a vida inteira igual. Mas as pessoas têm que deixar o emprego? Não, continuar todo mundo no mesmo lugar. É só se colocar na posição correta que eu farei frutificar. Isaías 66, de 7 a 9. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Aqui profetizando 2.700 anos antes do nascimento do Estado de Israel, que nasceu num dia, sem dar à luz, aliás, sem sofrer dor de parto, num dia. Isaías, esse texto, profetizando o Estado de Israel, que aconteceu há 70 anos atrás. Mas continua o texto. Agora, você pega, é para mim, é para mim. É para mim. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o Deus. Suddenly, de repente, você vai estar assim, e você, a pastora não vai me perdoar, mas eu vou usar esse termo lá do novo. Você vai ficar buchudo espiritualmente. Você vai ficar buchudo espiritualmente. Você vai ficar grávido. Ô Mário, você e a Regorão, vocês vão ficar duas vezes. É espiritual e o natural. De repente, mas de onde me apareceram? De onde me apareceram? De onde apareceram estes? Diz a palavra. Estes são os filhos que me deste, como sinal e símbolo para a casa de Israel. As pessoas vão te procurar. Você estando no lugar certo, tudo vai começar a fluir, porque chegou a hora de dar a luz. E eu não vou permitir aborto. Eu não vou permitir esterilidade na minha vida, porque Deus está dizendo, este é tempo de angústia. O que nós estamos passando é tempo de angústia. O rei passou por um tempo de angústia. Mas Deus falou, fica tranquilo que este homem vai morrer. Era impossível Senaqueribe. O exército de Senaqueribe era enorme. Acontece o problema. Alguém diz, olha, aconteceu um problema. O bicho era tão arrogante que ele falou assim, eu vou, mas volto. Não pense vocês que vocês estão livres. Eu vou, mas volto. A Bíblia diz, no finalzinho do capítulo 37, enquanto ele adorava no templo no enrosco lá dele, que é o Deus do enrosco, ele estava lá com o Deus do enrosco, os filhos vieram e o mataram à espada, e um filho assumiu.
maior que seja o adversário, por maior que seja, se você estiver com o Pai, Ele vai mandar o livramento. Você nem vai pensar em nada. De repente, você está livrado. Ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ler a Bíblia todo dia. Ouvir cassete, ou podcast, ouvir aonde você quiser. Todo dia. 2 Pedro 1, 20 e 21. Toda profecia não vem de homem, não é de produção humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. João 16, de 13 a 15, Jesus disse, olha, eu vou embora, mas eu vou enviar o Espírito, e Ele vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei, Ele vai orientar vocês, temos que seguir a voz do Espírito Santo, ouvir e obedecer. Ouvir é melhor que sacrificar. Eu não vou obedecer, mas eu vou fazer um culto. Saul foi fazer um culto. Samuel disse, rebelião é feitiçaria, meu amigo. Agora é tarde. Você seria estabelecido como rei, mas você perdeu o seu reinado, porque obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes pensamos que por alguma coisa que possamos fazer, agradamos a Deus. Agrada quando obedece. Confiar sempre, nunca vacilar. Confiar sempre, nunca vacilar. Hebreus 10, encerro a mensagem com o texto que eu encerrei domingo passado. Hebreus 10, de 19 a 23. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. E Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O resultado das promessas divinas não obedece ao natural, não obedece idade. Abraão tinha 100 quando gerou Isaac. E quando levou Isaac para o sacrifício, tinha 117 mais ou menos. Promessa divina não obedece à cultura, não obedece à condição econômico-financeira, não obedece tempo, não obedece nada. As provas, as tentações, vêm nesses momentos. Você está velho. Vem neste momento. Você não sabe fazer isso, você não estudou, você não está preparado. A prova e a tentação vem. Você não tem condição econômico-financeira. Você não tem tempo. A palavra de Deus para tudo isso é Josué 1, de 1 a 9, e eu termino e vou orar. Só vou ler o texto. Não vou comentar. Só vou dar ênfase. Eu quero que você sinta Deus falando com você. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, põe teu nome aí,
filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, diga, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Diga, sê forte e corajoso. Porque tu farás deste povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Muito corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás teu filho, teu ministério, tua mulher, teu marido, todo o teu negócio, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, terceira vez, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes.